estudantes do meu Brasil, especialmente para os estudantes do Ceará, hein? Eu sou a professora Rafaela Fernandes e vou dar uma aulinha de língua portuguesa para vocês. Quarto e quinto ano, certo? A nossa temática hoje é bem bacana, nós vamos falar sobre pontuação. Quem nunca teve dúvidas sobre como usar a pontuação, sobre qual é o momento de usar um ponto, uma vírgula, os dois pontos? Tudo isso vai ser trabalhado hoje aqui na nossa aula. E para facilitar, eu escolhi um gênero que é bastante comum no nosso dia a dia. Os gêneros jornalísticos. Por exemplo, as reportagens, as notícias, todos esses tipos de texto, eles precisam da pontuação. A pontuação, ela exerce um papel fundamental na construção do sentido das informações, certo? Então, vamos começar? Para início de conversa, eu quero fazer uma perguntinha para vocês. Que tipo de pontuação vocês acham que é mais comum em textos jornalísticos? Já pararam para pensar? Por exemplo, será que num texto jornalístico é comum eu utilizar a interrogação, a exclamação, o travessão? Ou será que essa pontuação não é tão usual nesse tipo de texto? Será que eu utilizo qual pontuação? Vamos ver hoje? Outra perguntinha. Qual a função da pontuação nas notícias? Por que ela é importante? Em que vai interferir na hora que eu construir o texto se eu usar uma pontuação indevida ou no local errado? Você já parou para pensar sobre isso? É importante, já já a gente vai ver por quê. Qual pontuação não é comum ser usada nesses textos? E por quê? Eu fiz 3 perguntinhas para vocês. Se vocês ficaram em dúvida sobre como respondê-las agora, eu quero que no final da aula essa dúvida não exista mais. Estamos combinados? Pois vamos começar agora. Eu trouxe para vocês uma notícia, certo? Falando sobre o clima aqui no nosso querido estado do Ceará. Eu vou ler com vocês, ela vai aparecer aí na telinha de vocês, para que vocês possam acompanhar e ler junto comigo. E enquanto eu faço a leitura, eu quero que vocês observem a pontuação. Como que a pontuação foi distribuída ao longo desse texto. Estamos combinados? Então vamos lá. Comum nesta época, a umidade tem atingido níveis de alerta e atenção em agosto. Essa é a nossa manchete, o título da nossa notícia, tá certo? Vamos ver o que mais que a gente tem a respeito disso. Observem que eu já tenho uma imagem que trata uma paisagem e essa paisagem, ela nos mostra que nós temos essa questão do sol, a questão da umidade baixa, ele tenta representar isso, tentando representar de alguma forma como que está a paisagem cearense nesse momento. Vamos ver o que o texto traz para a gente de informação. O mês de agosto tem registrado taxas de umidade relativas do ar que podem ser classificadas entre os níveis de alerta e atenção, conforme a Organização Mundial de Saúde, entre parênteses, OMS. O cenário observado é típico desta época do ano, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia e Recursos Hídricos, entre parênteses, FUNSEMI. Até esta quinta-feira, entre parênteses de novo, 26, os menores valores deste mês foram 15, 18, 20, 22 e 27% nos municípios de Morada Nova, Iguatu, Jaguaruana, Crateús e Fortaleza, respectivamente. Falei o seu município aqui? Olha aí, hein? Seu município está entre os municípios, se eu falei o nome dele, que a umidade do ar está bastante baixa. Então, é bastante importante que você se hidrate bem nesse período. O interior do estado, como pode ser observado por meio dos dados, é o mais atingido pelo tempo seco. Áreas interioranas apresentam umidade relativa do ar mais baixa quando comparadas ao litoral, devido à continentalidade, ou seja, à distância do oceano. Além disso, contribuem as condições predominantemente mais secas do solo e da vegetação, reduzindo a evaporização para a atmosfera, explica a gerente de meteorologia da FUNSEMI, Meire Sakamoto. Então vejam que eu li uma reportagem
O que vocês perceberam aí? Qual a pontuação que está sendo utilizada aí? Vamos lá. Vou ajudar vocês. Eu já observei aí que tem vírgula, correto? Observei que tem parênteses também. O ponto final, né, para indicar o finalzinho de um período, do parágrafo, de uma oração. Temos, mais uma vez, a vírgula. Temos as aspas. As aspas também estão presentes aqui. E para finalizar, nós vamos para a última parte da reportagem, que vai finalizar todas as informações que foram dadas aqui, certo? E para isso, ela traz um pouquinho sobre a saúde. E o que ela diz? As condições de tempo seco precisam ser observadas, pois podem causar impactos na saúde. A OMS classifica os níveis de umidade relativa do ar nas seguintes proporções: estado de observação, 40% a 31%. Estado de atenção, 30% a 21%. Estado de alerta, de 20% a 12%. O órgão recomenda ainda evitar a exposição ao sol e a realização de atividades físicas quando a umidade relativa do ar cai para menos de 30%. Nesse caso, o Ministério da Saúde indica ainda o aumento da hidratação, ingerindo mais água, suco natural ou água de coco. Lembra que eu falei que era importante se hidratar? É sempre importante se hidratar, gente, todos os dias, o máximo que nós pudermos. Mas, especialmente, quando a umidade do ar está muito baixa, isso quer dizer que o nosso corpo ele perde água muito rápido. Então, a gente precisa mais ainda se hidratar. Ah, professora, é aula de português, você está falando aí sobre ciências. Gente, faz parte, né? A intertextualidade, a interdisciplinaridade, está tudo envolvido. Lembra que língua portuguesa é isso, é comunicação, tá bom? Então, para fechar aqui o texto, ele traz uma previsão. Desta quinta-feira até o próximo sábado, dia 28, entre parênteses de novo, pelo menos não há indicação de chuva. Com este cenário, segundo ainda a FUSEMI, a umidade se mantém com valores entre 20% e 30% no Centro-Sul e no período da tarde, principalmente. A nossa fonte aí dessa notícia, dessa reportagem foi a FUSEMI, tá bom? Então, vocês prestaram atenção, viram que tem vários sinais de pontuação aqui. Na primeira parte, a gente viu que tinha a vírgula, o ponto, parênteses e aspas. Aqui, o que vocês observam como nova pontuação? Olha para essa parte em que está falando do estado de observação, de atenção e de alerta. Qual a pontuação vocês observam aí? O ponto e vírgula? Exatamente. E os dois pontos lá em cima, não é isso? São duas pontuações bem importantes também. A gente vai falar sobre elas nessa aulinha de hoje. Gostaram da reportagem? Informação, tá? Além de aprender a língua portuguesa e como trabalhar os seus sinais gráficos, aqui a gente também aprende a informação e a gente se comunica, tá certo? Agora vamos para os exercícios. Bom, pessoal, então vamos agora resolver alguns exercícios, tá certo? Vamos começar com a primeira questão, a mais simples de todas. Sobre a pontuação, é correto afirmar? Vamos lá. Primeira sentença aí. O texto apresenta todos os tipos de pontuação. Gente, nós percebemos que ele utiliza muitos pontos. Mas será que ele utilizou todos os pontos que existem graficamente na língua portuguesa? Teria que ser um texto muito grande. Eu acho que se a gente estivesse lendo um livro, esse livro não seria capaz de trazer toda a pontuação existente na nossa língua portuguesa, tá? Então, essa informação aqui, ela não é verdadeira, ela não é absoluta, tá? Vamos para a segunda. A maior parte da pontuação usada no texto é composta por vírgula e ponto final. Vamos pensar no tipo de texto. Se nós temos aqui um texto que é uma reportagem ou uma notícia, qual o tipo de pontuação que é essencial, que sempre está presente nesses textos? Responderam aí de casa? Respondam alto para quem está perto de vocês saberem que vocês estão acompanhando a aula e estão aprendendo, viu? Acertou quem disse a vírgula e o ponto final, pois esse é o tipo de pontuação mais comum nos textos, em qualquer gênero que nós estejamos estudando. Então, sim, essa afirmação é correta. Nós temos a maior parte da pontuação composta por vírgula e por ponto final. Perfeito, vocês estão muito bem.
Vamos ver se vocês acertam a última. O texto possui pontuações como parênteses, aspas. Vocês lembram de ter parênteses no texto? Lá na primeira parte, né? Eu até ressaltei os parênteses quando eu estava fazendo a leitura para falar sobre a sigla, lembra? Outro momento que nós temos aí pontuação, ele fala das aspas. Lembra lá no finalzinho? Tem uma informação lá que ela veio entre aspas. Toda vida que eu fizer isso aqui, gente, eu estou indicando as aspas, tá? Legal? Aí, vem o ponto e vírgula. Nós vimos na segunda parte da reportagem. Os 2 pontos também estavam lá. Então, eu acho que de toda essa pontuação que foi lida aqui, todos estavam no texto. Confere? Se é verdadeiro, então essa daqui também é uma alternativa correta. Então, nós temos a primeira alternativa como falsa e as 2 posteriores como corretas, como adequadas. Tudo bem, pessoal? Até aqui tá fácil, não tá fácil? Agora vamos aprender como que a gente escolhe essa pontuação para poder inseri-la no texto. Isso é fundamental, gente. A gente precisa saber quando é o momento de usar um parênteses, quando é o momento de usar as aspas, uma vírgula, um ponto, qual é o momento da pausa mais rápida, aquela pausa um pouquinho mais demorada. E não, por favor, não venham me dizer, ah, professora, eu coloco uma vírgula toda a vida que eu preciso respirar. Ah, tá bom. Vamos supor que eu tô passando mal, gente. Aí eu vou falar uma palavra e a cada palavra eu vou colocar uma vírgula. Não vai dar certo, né? O texto vai ficar todo truncado. Então, esse truque, esquece. Ele não vale pra gente, tá bom? A gente vai colocar a vírgula quando a gente precisar fazer uma pausa, mas é no raciocínio da informação, tá certo? Vou colocar aqui para vocês alguns exemplos retirados da nossa reportagem, que nós acabamos de ler. Observe a pontuação nos seguintes trechos. Aí, vamos lá. O primeiro trecho aí, ele trata daquela parte que ele diz assim, ó. O mês de agosto tem registrado taxas de umidade relativas do ar que podem ser classificadas entre os níveis de alerta e atenção, vírgula, conforme a Organização Mundial de Saúde, OMS, entre parênteses. O cenário observado é típico desta época do ano, vírgula novamente, segundo a Fundação Cearense de Meteorologia, e Recursos Hídricos, FUNSEMI, entre parênteses novamente. Aqui eu quero que vocês foquem para mim qual a função dos parênteses nesse texto. Por que que é importante? Então, pessoal, vocês observaram aí o uso do parênteses nesse texto, né? Eu quero que vocês pensem aí qual a importância desse parênteses aí, separando essa sigla do significado dela. É o seguinte, se eu não colocar o parênteses e não descrever qual é a sigla que ele está representando, ao longo do texto eu vou precisar possivelmente me referir àquele termo, aquele nome da instituição, ou novamente. E se eu não souber indicar para vocês qual é a sigla, entre parênteses, quando eu fizer essa referência, vocês vão ficar perdidos. Daí a importância do parênteses, porque lá eu deixo registrado que é uma outra forma de utilizar e de fazer referência e de buscar aquela terminologia que está sendo usada ali, certo? Então, está aqui a nossa resposta. Apresenta a sigla representativa da instituição. Então, o parênteses ele é usado, uma das formas de uso dele é essa, tá bom? Tranquilo até aqui? Vamos ver o próximo. Bom, aqui o nosso desafio é a vírgula. Gente, tem muitas situações de uso de vírgula na nossa língua portuguesa. Mas vamos com calma, a gente vai aprendendo devagarinho. Vamos ver aqui 2 situaçõezinhas e aí em outras aulas a gente vê mais situações, tá bom? Porque senão vocês vão se assustar e vão dizer que não vão aprender. E vocês vão ver que vão aprender sim, porque é bem simples. Até esta quinta-feira, vírgula, os menores valores deste mês foram de 15,18,20,22 e 27% nos municípios de Morada Nova, vírgula, Iguatu, vírgula, Jaguaruana, vírgula, Crateús e Fortaleza, vírgula. O interior do estado, vírgula, como pode ser observado por meio dos dados, vírgula, é o mais atingido pelo tempo seco.
Viram quantas vezes eu falei a palavra vírgula? A vírgula está bem presente aí, não é verdade? Agora, por que ela foi tão importante? Por que ela está tão presente nesse parágrafo, nesse trechozinho que a gente está vendo? Primeira situação, gente. Observem que a vírgula, ela está aparecendo aí para separar 15, 18, 20, 22 e 27%. Isso aí acontece porque toda vez que a gente tiver uma sequência de enumeração de itens, de palavras, de elementos que compõem o mesmo campo semântico, ou seja, que elas têm o mesmo significado, a gente precisa separar esses elementos com a vírgula. E aí, no último elemento, a gente usa a conjunção aditiva i. Reparem, 15, vírgula, 18, vírgula, 20, vírgula, 22, agora eu vou dizer a última numeração, a última sequência, e 27. Entenderam? Lá na segunda linha, acontece a mesma coisa com o nome das cidades. Morada Nova, vírgula, Iguatu, vírgula, Jaguaruana, vírgula, Crateús e Fortaleza. Veja que, quando eu fui de Crateús para Fortaleza, como Fortaleza era a última palavra desse campo semântico, a última cidade que eu iria citar, eu utilizei a conjunção, não precisei mais colocar a vírgula, para indicar para o leitor justamente que ali era a última cidade que eu citaria, certo? Então, essa é uma situação do uso da vírgula. Outra situação é quando eu quero explicar ou trazer uma informação a mais, um pouco mais específica sobre um determinado elemento. Por exemplo, o interior do estado, vírgula, como pode ser observado por meio dos dados. Eu estou me referindo aqui ao interior do estado. Mas que interior do estado? Aquele que eu fiz referência nos dados. Então, eu usei as vírgulas para trazer uma informação a mais para vocês. Eu poderia ter dito apenas assim, o interior do estado é o mais atingido pelo tempo seco. Mas eu quis resgatar uma informação que, ao meu modo de ver, é importante para a compreensão dessa leitura. Então, isso aí é o que a gente chama de aposto, um aposto explicativo. Então, nós vimos duas situações do uso da vírgula. Vou colocar elas aqui para vocês. Separar elementos enumerados, ou seja, elementos que tratam da mesma coisa em cadeia, e destacar um aposto explicativo, ou seja, uma informação extra, uma informação, digamos assim, de resgate de algo que eu acho importante para a compreensão daquela oração. Tudo bem, pessoal? Tranquilo, né? Viu? A vírgula não é um bicho de 7 cabeças, é só uma questão de paciência. Agora vamos falar das aspas. E as aspas? Qual a situação eu posso usar aspas? Tem várias situações, gente. Mas a do nosso texto, ela é bem pontual e bem específica. Vou mostrar para vocês. Ela traz uma informação. Essa informação ela já começa com o uso das aspas. Áreas interioranas apresentam umidade relativa do ar mais baixa quando comparadas ao litoral, devido à continentalidade, ou seja, a distância do oceano. Além disso, contribuem as condições predominantemente mais secas do solo e da vegetação, reduzindo a evaporização para a atmosfera. Fechou aspas. Vírgula, explica a gerente de metodologia da FUNSEMI, Meire Sakamoto. Duas coisas importantes. O momento em que eu comecei a usar aspa, que eu abri as aspas ali, e o momento que eu fechei. Tudo que estiver dentro dessas aspas é uma informação que ela não foi escrita, não foi dita, não foi trazida pelo enunciador do texto, mas sim por uma outra pessoa. E aí, por isso que ela veio entre aspas, eu estou reproduzindo a fala de outra pessoa. Quem é a outra pessoa aqui nesse caso? É a Meire Sakamoto, que é a gerente da FUNSEMI, que trouxe essa informação para a gente. Então, nesse caso específico, as aspas elas servem para reproduzir a fala de uma outra pessoa e não do enunciador do texto. Tranquilo, pessoal? Vamos para a nossa respostinha, reprodução do discurso de outra pessoa. Pronto. Agora, a gente vai ver a última situação. Uso de 2 pontos e uso de ponto e vírgula. Rafaela, eu nunca soube diferenciar quando que eu uso uma, quando que eu uso a outra. E agora, o que que eu vou fazer? Pessoal, é o seguinte. Os 2 pontos, eles são
uma espécie de enunciação. É quando eu deixo claro que vem algo na posteriori que vai ser citado ali. Já o ponto e a vírgula, eu vou utilizar não para anunciar algo, eu vou utilizar para separar elementos de uma cadeia. Aí vocês vão dizer, Rafaela, mas essa daí não era o papel da vírgula? É verdade. Só que aqui eu vou utilizar uma pausa maior. Por quê? Porque eu não estou separando apenas elementos do mesmo campo semântico. Eu estou topicalizando esses elementos. E por eu estar topicalizando, ou seja, destacando, é que eu preciso somar ao uso da vírgula o ponto para indicar a finalização. Então vamos lá, ó. Ele diz assim, as condições de tempo seco precisam ser observadas, pois podem causar impactos na saúde. Ponto. A OMS classifica os níveis de umidade relativas do ar nas seguintes proporções. 2 pontos. Por quê? Porque eu vou agora dizer quais são as proporções. Entenderam? Aí logo abaixo vem as proporções. Estado de observação, 40% a 31%. Ponto e vírgula, por quê? Isso é um tópico, é uma situação. Aí depois, estado de atenção, de 30% a 21%. Ponto e vírgula novamente. Por quê? É um novo tópico. Estado de alerta, de 20% a 12%. Observaram que eu estou topicalizando aí as situações e por isso que eu coloco dessa forma. Então, os 2 pontos vão trazer o enunciado de algo. Ou seja, vou colocar elementos ali para complementar aquela ideia. Já o ponto e a vírgula, eles vão trazer a separação, a pausa entre esses elementos, que geralmente são tópicos. Tudo bem até aqui, pessoal? Eu acho que tá dando para entender direitinho. Se não tiver, vocês vão pegar o livrinho de vocês, quando terminar a aula, vão revisar novamente, fazer os exercícios direitinho, que é para vocês não saírem com nenhuma dúvida sobre esse conteúdo. Lembra que isso aqui, ó, é só o início do fiozinho. A gente tem outras pontuações e outras situações de uso para trabalharmos até o final aí dos estudos de vocês no ensino básico, tá certo? Mas a gente não pode pular nenhum conteúdo. Então, vamos lá? Só a respostinha formalizando aí. Indica o anúncio de algo, é o caso dos 2 pontos, e separa termos topicalizados, é o caso do ponto e vírgula, tá certo? E aí, estão gostando da nossa aula? Eu acho que tá tudo bem explicadinho, mas quem vai dizer isso são vocês. Vocês entenderam até aqui? Sim? Olha aí que coisa boa! Mas eu só vou saber que vocês entenderam de verdade se vocês depois forem fazer os exercícios que o seu professor, que a sua escola indicar para vocês sobre esse tema e sobre essa situação de uso de pontuação, tá bom? Que tal agora nós descobrirmos uma revisãozinha bem rapidinho sobre as regrinhas de uso dessa pontuação? Bacana? Pois vamos começar. O que descobrimos sobre a pontuação e a sua função nos textos jornalísticos? Eu coloquei um quadrinho aqui para a gente poder mostrar de forma bem legal, bem sintetizada para vocês, tá? Vamos lá, funções da pontuação, vírgula. Vamos começar com a temida vírgula. Todo mundo tem medo de usar essa vírgula, né? De usá-la da forma errada. Vamos lá. A gente vai usar para organizar as ideias do texto. A gente vai usar também para marcar graficamente o ritmo da leitura do texto. Então, não é marcar a respiração não, pessoal. É marcar o ritmo da leitura. Presta atenção. Conforme o efeito de sentido pretendido pelo enunciador do texto ou pelo escritor do texto. Separar expressões explicativas do restante do texto. No caso do isto é, do porém, algumas conjunçõezinhas que a gente precisa marcar com vírgula, que aconteceu lá no texto, mas eu não destaquei tanto, porque lembra que eu falei que a gente ia aos pouquinhos e a gente já teve uma aula sobre conjunções, então a gente já tem um enunciado sobre isso aí. Agora vamos para o uso dos pontos. Ponto final, ponto e vírgula e 2 pontos, tá? Ponto final, concluir uma ideia. Fechou a ideia? Ponto. Não importa se você vai mudar de parágrafo, se você vai apenas mudar de oração, você usa o ponto. Ponto e vírgula. Separa itens enumerados de forma de tópicos, certo? Pausa mais longa que a vírgula e menor que a do ponto final. Ele não concluiu o raciocínio, então não pode ser o ponto final. Mas também não é só uma informação que pode ser passada rapidamente, é uma topicalização, por isso ponto e vírgula. E os 2 pontos
ele serve para introduzir uma informação que justifica ou completa a informação anterior. Ou seja, todas as vezes que eu usar os 2 pontos, eu quero enunciar algo. Então, eu aviso para o meu leitor ou para o meu ouvinte que eu vou anunciar algo. Por isso, o uso dos 2 pontos. Agora, para que eu uso as aspas mesmos? Gente, é o seguinte, tem várias situações de uso de aspas. No nosso texto, foi para reproduzir a fala de uma outra pessoa. Mas nós temos outras situações. Eu coloquei algumas situações aqui, tá? Destacar uma palavra ou uma expressão, demonstrar ironia, indicar o significado incomum ao termo ou a uma expressão. E, por último, a transcrição de uma fala, que foi o que a gente viu no nosso texto, no nosso exemplo aqui. Então, veja que tem 4 usos, pelo menos aí para as aspas, tá? E a gente, às vezes, esquece desses usos, tá bom? E, para finalizar, vamos descobrir sobre os parênteses. Eu coloquei 3 situações por parênteses aí. Vamos ver qual foi que a gente usou no texto e qual as outras situações possíveis. Introduzir informações acessórias, identificar o significado de uma sigla e identificar uma sigla usada em substituição de nomes próprios de instituições ou títulos muito extensos. Vamos lá, eu tenho um título muito extenso, complicado de falá-lo toda vez que eu for precisar fazer referência a ele. Cria-se uma sigla. E às vezes essa sigla se torna tão importante e tão conhecida que as pessoas utilizam tanto a sigla ao ponto até de esquecerem o significado dela. Isso já deve ter acontecido com você. Muitas vezes você usa uma sigla, você ouve muito uma sigla e você nem lembra mais o que ela significa, porque parece que ela ganhou a propriedade de um substantivo e não mais de uma sigla. Mas é importante a gente saber que sempre que a gente utiliza em construções textuais, formais, a gente precisa colocar lá a sigla e a descrição que ela está sendo utilizada ali, para que eu sempre informe a quem está lendo o texto e relembrando a mim mesmo também qual o significado daquela sigla, tá? Então, os parênteses servem para isso também. E alguma informação acessória, alguma coisa extra que eu queira colocar. Finalizamos a nossa aula de hoje. E aí, vocês gostaram? Deu para aprender bastante? Podem ser honestos. Ah, professora, fiquei um pouquinho confuso porque foi muita informação. É normal, gente, não tem problema nenhum. Sabe o momento que essa confusão todinha acaba e essas nuvenzinhas aí confusas na sua cabeça vão todas embora? É aquele momento em que você para, pega o seu material escolar e vai fazer os exercícios e fazer as leituras de revisão desse conteúdo, tá certo? Eu espero que vocês tenham gostado. Eu sempre gosto de estar aqui na companhia de vocês. Um beijo no coração de cada um de vocês e até a nossa próxima aula.